Boa noite, queridos. É bom revê-los e desejar sobre vocês a graça, a paz, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Vejo que muitos da igreja estão viajando. Devemos orar por estes, para que possam retornar guardados por Deus. E quero, nesta hora, aos que estão presentes, convidá-los para que abram comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, conta-nos do episódio da visita dos pastores ao Jesus menino que se encontrava em Belém, ao recém-nascido que recebeu a visita dos pastores. O texto vai ser projetado e nós vamos fazer essa leitura sentados, mas prestando atenção aos detalhes do relato, para que possamos absorver e entender o que o texto bíblico quer nos dizer. O capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim o texto bíblico: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, todos juntos: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: vamos até Belém? Foram o que os pastores disseram uns aos outros. Diante de tudo que eles ouviram, olharam para o outro e disseram: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Até aqui, até o versículo 18. Que Deus nos dê sabedoria e graça para ouvir e entender a lição, a mensagem contida nesse texto. Este é o anúncio do nascimento do rei dos judeus, com pompa e circunstância. Um momento marcante, em que a glória do Senhor se revela na terra, anjos com poder e glória se fazem presente para anunciar o nascimento do rei, a meia dúzia de pastores no máximo. Aí você diz: que desperdício de marketing, de recursos espirituais, para atingir um número tão pequeno, tão ínfimo. Eu vou pedir para que Lucas apague mais essa luz aqui da frente, por favor. Eu quero mostrar como foi a comunicação do nascimento do futuro rei da Grã-Bretanha. Por favor. Bom, vamos às notícias internacionais. Você percebe que o marketing nosso é diferente dos anjos lá. Os britânicos acreditam que um desses vai ser o nome do filho do príncipe William e da duquesa Kate. O bebê nasceu ontem e foi notícia no mundo todo.
O anúncio do nascimento foi feito às 4h24 da tarde, no horário de Londres, 1h24 em Brasília, mais de 10 horas depois de Kate Middleton ter chegado ao hospital. Rapidamente, mensagens de felicidades foram enviadas de todas as partes do mundo. Uma torre de telefonia de Londres mostrava a frase, "É um menino". Os companheiros de Forças Armadas do Príncipe William divulgaram um vídeo de mensagens de carinho e formaram a palavra menino no deck de um navio. A catarata do Niágara, na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, foi iluminada de azul. E o presidente de Israel, Shimon Peres, enviou roupas para o bebê com a mensagem de Israel com amor. O nascimento do novo integrante da família real estampou todos os jornais no Reino Unido. E agora a espera em frente ao hospital é pela primeira aparição pública do bebê junto aos pais. Eu fico pensando, qual o anúncio ideal condizente com o nascimento do rei? O angelical, que atingiu um grupo de menos de 6 pastores, ou a pompa e circunstância também do anúncio do nascimento do futuro rei da Inglaterra? Talvez do ponto de vista da extensão, do ponto de vista da massificação, o aviso do nascimento do rei da Inglaterra ganhe do nascimento de Jesus. Porém, quando nós olhamos e vemos que pequenos e insignificantes homens são atingidos e responsabilizados pela mensagem do nascimento do Rei dos Reis, nós vamos descobrir que Deus tem um propósito de fazer toda esta ação sobrenatural naquele campo dos pastores em Israel para poucas pessoas. E a primeira razão, queridos, ao contrário do que nós pensamos, os pastores eram cidadãos de segunda categoria. Se na região de onde você veio existiam ciganos, de alguma forma, os pastores em Israel e no Oriente eram tratados como ciganos, com desconfianças. Havia desconfiança de que eles roubavam outras ovelhas, que eles vendiam animais roubados, e eles eram tidos como impuros. Você tem uma ideia? Há escritos sacerdotais que qualificam os pastores como cidadãos de segunda categoria, com todas as letras, todas. E você lembra que os sacerdotes compravam as ovelhas que eram sacrificadas no templo, diariamente. Os pastores não eram benquistos, não eram reputados, e mais uma vez Deus nos surpreende, porque Deus resolve trazer milhares de anjos do céu, fazer um comunicado com glória celestial. Aí você escolhe com doxa ou shekinah, que são as duas formas de traduzir a palavra glória. No hebraico, shekinah, no grego, doxa. A glória de Deus estava ali de forma impactante. Anjos estavam congestionando aquele campo de pastores. Para alguns poucos pastores assistirem. E aí nós vemos as aparentes contradições de Deus. Porque Deus resolveu dar um show para desprezíveis, para marginalizados, e é assim que Ele faz conosco. Deus revelou o amor dEle, a obra de Jesus na cruz do Calvário por nós, nós que não somos doutores, nem conhecedores de todas as coisas, nós que somos indignos pecadores, Deus um dia abriu os nossos olhos, e vimos o seu amor, conhecemos a sua graça, fomos alvos do seu perdão, nós que não merecíamos receber isto dele. E é curioso, o escritor Philip Yancey, ele faz uma observação muito interessante. Ele diz que nos eventos do ministério de Jesus mais importantes,
Dois eventos são secretos ou quase secretos, são testemunhados e presenciados por poucas pessoas, mas um é visto por toda Jerusalém, e não apenas a Jerusalém de moradores que habitavam naquela cidade, mas de moradores rotativos que estavam na Páscoa em Jerusalém, quando Jesus é morto e crucificado na cruz do Calvário. Curioso isso, porque quando você olha para o nascimento de Jesus, meia dúzia de pastores no máximo presenciou essa glória maravilhosa. Na ressurreição, poucos veem Jesus no dia da sua ressurreição. Se dá logo na manhã do domingo. Os soldados correm com medo diante da glória. Madalena, quando chega ali no túmulo, vê a pedra removida e um anjo assentado no túmulo. E mais uma vez, os anjos estão se congestionando no nascimento e na ressurreição. Por mais que Jesus tenha dito que, se ele quisesse, quando estava ali na cruz, poderia convidar que milhares de anjos viriam e tirariam-no da cruz, ele se recusa e não há menção de presença de anjos. Enquanto que o nascimento e ressurreição, poucas pessoas presenciam. Na sua morte, milhares de pessoas estão ali a presenciar o vitupério, a injustiça, a maldade humana contra Jesus de Nazaré, porque era importante que todos soubessem que aquele menino que nasceu em Belém, nasceu para morrer e dar vida àqueles que estão perdidos e sem esperança. A morte foi aberta a todos. Muitos debochavam, outros choravam, mas a maioria desprezava. Mas Deus fez seu Filho ser visto como Salvador do mundo, pendurado numa cruz, sofrendo por amor por nós, de forma pública, para alguns vexatória, para outros gloriosa, porque a Bíblia diz que, triunfando os principados e as potestades, os expôs ao desprezo, não a Jesus, os expôs aos desprezos os demônios, triunfando deles na cruz. Do ponto de vista humano, é um momento de humilhação do Salvador. Do ponto de vista espiritual, é o momento da glória do Salvador, porque ali a vitória estava imperando, a glória estava se instalando. Tanto é que um terremoto ocorre no instante da morte de Jesus, e todos ficam receosos, sem saber o que estava acontecendo. O véu do templo se rasga de ponta a ponta, porque aquele evento é, sim, de todos os eventos salvíficos de Jesus, o que perdoou os nossos pecados. O nascimento garantiu o nosso representante. O Natal é a encarnação do Verbo vivo que se fez homem e assim pôde nos representar. A ressurreição é a garantia de vida. Da mesma forma que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Ele nos levantará dentre os mortos. Mas a morte é o momento da vida, é o momento do perdão, é o momento da restauração e da redenção. Por isso que todos têm que ver. E esses pastores, queridos, ouvem dos anjos duas atitudes. A primeira é uma evangelização. A segunda é um louvor. Coisas que nós temos primazia em fazê-lo. Não é papel de anjos evangelizar e levar a palavra de salvação, de esperança aos perdidos. É papel daqueles que foram alcançados pela salvação que Cristo deu para nós, os remidos. Mas para que pudéssemos aprender como se faz, o anjo aparece do céu, que nem Spielberg poderia fazê-lo, como os anjos
fazem com a glória, com os efeitos não só espirituais, mas sobrenaturais. O anjo aparece naquela noite em Belém, aos arredores de Belém, e diz: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. A mensagem que o anjo tem para trazer é mensagem não só de alegria. Observe a ênfase: grande alegria. Há uma tentativa do anjo de quantificar a alegria. É grande a alegria. E por que a mensagem que o anjo está trazendo é uma mensagem de alegria? E eu vou dizer para você: a nossa situação de pecadores, além de indignidade, é uma posição de condenados. Não há esperança para aqueles que não se achegam a Deus e não recebem o seu perdão. A esperança está em Jesus. Quem não ainda experimentou isso, não tem alegria nem para viver. Engana-se aqueles que fazem um grande negócio, fecham um grande negócio e dizem: estou alegre e feliz. Engana-se aqueles que vão para as festanças e dançam até altas horas e bebem o que podem e o que não podem e dizem: e agora estou feliz. Enganam-se. Como se enganou aquele homem da parábola que Jesus contou, que depois de ter feito uma grande colheita, de ter armazenado em celeiros toda a sua produção de grãos, eu brinco com a minha origem pernambucana, ele armou uma rede, deitou e disse: regala-te, minha alma, descansa, minha alma, porque tens tudo, não te falta nada. Do ponto de vista humano, esse homem estava pleno de alegria e felicidade. Não tinha receio com o amanhã, porque tinha com que pagar toda e qualquer dívida que surgisse. Tinha garantias palpáveis, contábeis, financeiras. E muitos estão atrás dessa alegria e dessa tranquilidade, pensando que isso é felicidade. E Jesus conta a parábola dizendo que alguém chega para ele e diz: louco, que fizeste com a tua vida? Porque ainda hoje pedirão conta da tua alma, e o que tens a oferecer e a dizer a respeito da tua alma, e não dos teus recursos, dos teus bens, daquilo que você acumulou, mas da tua alma. Final da história, ou moral da história: não é o que acumulamos na terra que deve nos dar esperança, mas é o que acumulamos no céu. Isso sim deve nos dar alegria e esperança. E é de Jesus, é a palavra: acumuleis tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão roubam, consomem. Esta é a alegria que Jesus quer dar. É uma alegria além das conquistas materiais, sentimentais, terrenas. Muito além dessa. É a alegria do perdão. Eu já falei isso uma vez, aqui. Uma das acusações que costumeiramente se faz ao cristianismo é que o cristianismo, ele cria culpa, ele fala de pecado, ele aponta uma série de regras para se viver, e isso faz do homem infeliz, porque limita a vida das pessoas, fazendo-as culpadas. Bom, eu não sei de onde eles tiram isso, mas o cristianismo que eu aprendo das Escrituras e que eu ouço de Jesus não é esse, da culpa. É o cristianismo do perdão. O que eu ouço das Escrituras é a mensagem: vai-te em paz, perdoados estão os teus pecados. A mensagem que eu ouço do cristianismo é aquele ladrão que estava ao lado de Jesus e ouve: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A mensagem do cristianismo é a mensagem do perdão e não da culpa. É dizer que Jesus, com seu sangue, nos lavou de todo o pecado e nos convida a dizer: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar-nos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a mensagem. É por isso que é uma mensagem de grande alegria, queridos. Jesus nascer é a garantia de que a alegria se instalará no coração daqueles que se achegam a Ele. Por quê? Porque dele nós teremos razão de sobra para ter alegria. Depois de falar que esta mensagem era uma mensagem de alegria, os anjos passam a detalhar o porquê da alegria. E ele diz, é porque hoje, é impressionante, foi no dia do nascimento de Jesus, hoje, Jesus estava lá se esgoelando, Maria, coitada, primeiro filho, pegando aqueles trapos, não eram fraldas, que hoje nós pegamos o nosso filho, como passamos no mercado, compramos, não tinha isso lá não. Jesus pegando no peito da sua mãe pela primeira vez, e quem é mãe de primeira viagem sabe a dor que é o neném quando pega direito o negócio lá, o negócio é complicado. E ali estava Jesus, diferente do menino rei dos ingleses. Ali estava Jesus numa manjedoura, num coxo, uma tradução mais popular, num coxo, onde os animais comem. Ali é o berço do Rei dos Reis. Que aparente contradição! Como é que Deus apresenta o seu Filho ao mundo desta forma? E ali está o Filho de Deus deitado em uma manjedoura, aquele que tinha sobre si o destino do mundo inteiro. E o anjo acrescenta, melhor dizendo, é porque hoje vos nasceu, na cidade de Davi. É claro que a gente não usa muito, hoje em dia, o linguajar da nossa versão, a versão revista atualizada. O ano de 2015, eu estou com o desejo de a gente começar a pregar e usar o texto da NVI, que não usa mais nem o tu, nem o vós. Usa simplificadamente como nós usualmente falamos hoje o português do Brasil. Você, ele, eles, nós. Não tem mais tu nem vós. Mas voltando ao português arcaico, porque vos nasceu, traduzindo, nasceu para vocês. Quando a gente ouve o português rebuscado, perde um pouco da força. É porque hoje vos nasceu, traduzindo, nasceu para vocês. Você vai entender João 3,16 a partir daqui. Vos nasceu. Porque João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus é um presente de Deus para nós. Jesus nasceu para nós e por nós. Se Ele não tivesse nascido, nós não teríamos esperança de vida eterna. Então, há grande alegria no ar, porque Deus cumpriu a promessa que Ele fez em Gênesis 3,15, que é considerado o proto-evangelho, a primeira promessa da vinda do Salvador. E quando Ele vai dando sucessivamente, no decorrer do tempo, no Velho Testamento, promessas e mais promessas, de que o Salvador viria, o Messias viria. Quando o anjo diz, porque hoje vos nasceu, ele está dizendo, tudo que foi predito se cumpriu. Tudo que foi prometido consolidou-se. E hoje vocês podem louvar e ter esperança. Além disso, os anjos estão dando uma aula de teologia e não só de anúncio da salvação do rei. Os anjos anunciam 3 títulos do Salvador, daquele menino. Enquanto o rei que nasceu
na Inglaterra em 2013, nasceu com um único título, se eu não me engano é Duque de Cambridge, porque ele ainda não pode ser rei, até o seu pai morrer. O anjo apresenta Jesus como: porque hoje vos nasceu o Salvador, que é ungido, que é a tradução de Cristo, que é Cristo o Senhor. De uma tacada só, 3 títulos de divindade, 3 títulos de nobreza, 3 títulos divino. Salvador. Se você vai no Velho Testamento, Deus é apresentado como Salvador, e só Deus é apresentado como Salvador. E Jesus, ainda bebê, é apresentado como Salvador. É apresentado como o Cristo, que é o Messias, o esperado, o desejado das nações, aquele que viria para ser rei, rei dos reis e Senhor, outro título divino. Tanto é que quando você pega a Bíblia, o Velho Testamento, você vai descobrir que toda vez que aparece o nome que Deus se revelou a Moisés, Yahvé, que alguns traduzem por Jeová, nas nossas versões atuais você encontra em caixa alta o termo Senhor em maiúsculo, porque é um título divino. Quando você lê o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, você vai encontrá-lo dizer que Deus o exaltou, se referindo ao que Deus fez a respeito de Jesus, depois da sua ressurreição. Deus o exaltou e o fez assentar à sua direita, e lhe deu o título de Senhor, para que todo joelho se dobre diante dele. Os anjos estão dizendo para os pastores e para todos nós que Jesus nasceu para ser Salvador, Messias e Senhor. Se ele não for isso na sua vida, se ele não tiver esse espaço de agir na sua vida como Salvador, Cristo e Senhor, você ainda não experimentou a alegria de tê-lo com esta tríplice função: Salvador, Messias e Senhor. É-nos dito que, depois de ouvir tudo isso, uma segunda ação dos anjos é presenciada por todos. Depois do anúncio, da evangelização, da comunicação, do nascimento do Rei dos Reis e do que ele era, o que ele faria, os anjos começam a cantar e a louvar. E eles dizem juntos, uníssono: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra a todos quantos Ele quer bem. Você que quer ter paz, aprenda a orar. Você ore assim: Deus, me queira bem. Me queira bem, traz paz à minha vida. Porque um dos sinais de paz, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Comece a orar assim. Depois a gente conversa se funciona ou não. Os anjos louvam. Os anjos falam do Salvador. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. A despeito dos anjos saberem do que estão dizendo, dos anjos entenderem que Deus é o Deus de glória e que está assentado em um alto e sublime trono, os anjos falam de algo que eles não conhecem na profundidade que aqueles, ou nós, que fomos salvos e perdoados em Jesus, temos a propriedade de falar e de anunciar. Porque só quem é alvo e sofre o efeito de ser salvo, de ser perdoado, de ser resgatado das trevas,
de viver uma vida agora em novidade, não mais em cegueira, que sabe que Deus o libertou e o livrou, é que consegue, numa forma mais plena e ampla, dizer o que aconteceu. Os anjos nunca foram salvos. A morte de Jesus na cruz não atingiu anjos. Os anjos, por mais que saibam do poder salvífico de Jesus, eles não sentiram a alegria de serem salvos. Há uma diferença enorme entre você saber e experimentar, entre você ter conhecimento e lá no íntimo ser alvo do conteúdo daquilo que você fala e prega. Meus queridos, os anjos anunciaram, mas aqueles pastores, quando chegam diante de Jesus e conhecem a Jesus, eles saem com tão grande alegria e tão grande convicção e entusiasmo, que quando eles falam, mesmo sendo pastores, uma classe de segunda categoria, o texto vai nos dizer que as pessoas ficaram impactadas e admiradas. O versículo 18 diz: todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Nós, seres humanos, que fomos alvos de toda a obra de salvação de Jesus, quando a experimentamos, quando somos testemunhas vivas do que Ele fez por nós e em nós, podemos sim anunciar com fervor, vigor e alegria. Mas há muitos que têm receio de falar do que Jesus fez por nós. Há muitos que têm vergonha de falar. E eu fico admirado com quem tem ousadia e coragem e convicção para falar. Está aqui o irmão Hernani. Paulo Seabra é outro. Paulo Seabra, em qualquer ambiente, quando ele acha uma oportunidade para falar ali de Deus, de ouvir a palavra de Deus, fala. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, ele diz: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, prega a palavra, se posicione como testemunha de Jesus. Alguém conhece algum mártir? Não é Rick Martin, não, é um mártir da fé. Bom, se você não conhece, você deveria se conhecer, porque você é chamado para ser mártir. Em conceito, em tese, o que é um mártir? É alguém que coloca a sua própria vida para morrer por Cristo, pela causa dele, por ele. Pessoas que morrem assim são consideradas mártires. Mas a Bíblia chama cada crente de mártir, você sabia disso? A Bíblia diz em Atos 1:8: e sereis minhas testemunhas. Quantos já ouviram isso? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você sabe qual é o original da palavra testemunha? Mártir. E sereis meus mártires em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A convicção e o amor a Deus é que move a nossa existência. Senão, está faltando algo ou está faltando muito. Os pastores comunicam o que os anjos palidamente, com toda a glória, fazem. Mas quando a gente comunica, a gente fala do que experimentou, do que viveu. Não apenas do que é conceito, mas do que é experimentar. Os anjos disseram: vamos até Belém e conheçamos este que vai ser o Salvador, o Messias, o Rei de toda a terra. Eu termino essa palavra nessa noite, já que estamos nas comemorações do nascimento de Jesus,
aplicando tudo que nós afirmamos aqui de púlpito, aplicando isso em nossas vidas. Precisamos resgatar a alegria da salvação, porque a notícia que temos é uma notícia de grande alegria. Não temos razão para viver com cabeça baixa, desanimado, desnutridos. Até Davi, quando pecou, estava lá na sua mais profunda agonia, orou: restitui-me a alegria da salvação. É preciso encarar Jesus não apenas como um bom feitor, ou um benfeitor, melhor dizendo, alguém que pode nos fazer bem. Precisamos encará-lo como Senhor, aquele a quem devemos toda honra e glória e, sobretudo, o serviço da nossa vida, diante de tudo que Ele fez por nós. É importante reconhecê-lo como Salvador, que por graça nos atingiu, e de vê-lo como Messias, Rei da nossa vida, para termos direito de orar o Pai Nosso. Nem todos têm direito de orar o Pai Nosso. Tem muitos que não vivem uma relação de filho e chamam Deus de Pai, mas não cumprimentam o ano inteiro. E em ocasiões distantes umas da outras, eles vão à igreja ou procuram Deus por alguma necessidade e oram: Pai Nosso que estás no céu. Ora, Pai tem que ter comunhão, tem que ter relacionamento. Não podem orar a oração do Pai Nosso quem não é filho, e não pode orar a oração do Pai Nosso quem não é súdito. Quem vai dizer: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, se não súdito? Quem vai dizer: venha o teu reino, se não um súdito? Mas nós popularizamos a oração do Pai Nosso e a temos como amuleto, como oração de proteção. Não, ela ensina como devemos ver Deus e relacionar com Ele. Bem, queridos, precisamos também sempre contemplar a singeleza do nosso Senhor Deus, ao mandar o seu Filho para nascer em um local onde animais são colocados e são criados, são guardados, melhor dizendo. A grande lição de Jesus ter nascido em uma manjedoura e ser colocado ali naquele coxo, é para ensinar que as pessoas são não o que elas têm, elas são o que são. Não é pelo carro, não é pela roupa que você usa que você é, não é o título que você alcançou, não é a posição econômica que te faz ser, é o que você é sem tudo isso. Sem tudo isso, é o que você é. Jó, quando estava sem nada, ele faz uma afirmação filosófica, teológica e certa: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, não posso levar nada. Jesus está afirmando ali, na simplicidade do seu nascimento, que eu não preciso ter para ser, eu sou independente do que eu tenho. E que pessoas simples, elas não precisam ter para ser, na sua humildade, na sua simplicidade, elas são. Ali estava o Rei dos Reis, sem nenhuma repercussão pública, sem nenhum navio, sem nenhum berço de ouro, sem nenhuma pompa que os homens dão destaque. Mas ali está o Rei dos Reis, ensinando-nos a humildade, a simplicidade, a bondade, a grandeza do amor.
Porque algumas pessoas amam o poder. Jesus exerce o poder do amor. Veja como a troca e a ordem de palavras muda todo o sentido. Alguns amam o poder. Jesus exerce o poder do amor. E o poder do amor é indistinto. É para todas as raças. É para qualquer um que se arrepende, que se achega a Ele com o coração quebrantado, humilhado. Eis aí mensagens que pastores ouviram e anunciaram. Eis mensagens que nós precisamos ouvir, viver e anunciar. Que Deus aplique isso ao nosso coração.